dia, começando mais um Beer Lover, estreando a nossa vinheta nova, né? Ficou bem legalzinha, gostei da vinheta, né? E bom dia, boa sexta-feira para todo mundo que está nos assistindo. No programa de hoje, vocês estão vendo aqui um monte de coisa, né? Lúpulo, isso aqui é trigo e isso aqui é malte. Isso daqui foi me enviado pelo pessoal da Social Beer, que é um cross-found, para fomentar a fabricação de cerveja. E eu estava dando uma olhadinha, eu recebi isso agora, a hora que eu estava entrando aqui. E deixa eu ler rapidamente para vocês aqui. Apresentamos para vocês em primeira mão o Social Beer, o primeiro cross-found do Brasil para a fabricação de cervejas exclusivas. Desenvolvemos uma ferramenta que proporcionará uma experiência única aos apreciadores de uma boa cerveja e também para quem já pensou em produzir uma bebida personalizada. Quem desejar viabilizar seu projeto deverá acessar o site e nos enviar uma mensagem descrevendo sua ideia em detalhes. Se a sugestão tiver potencial, ajudaremos no aperfeiçoamento da fórmula da cerveja com a consultoria de mestres cervejeiros. Chega então o momento crucial do processo, que é a participação dos usuários. Eles poderão contribuir de duas maneiras. Votação. Os usuários escolherão qual tipo de cerveja será fabricado, o rótulo e o nome do mestre cervejeiro que a desenvolverá. Ao final de um prazo, a cerveja será definida e será iniciado o financiamento colaborativo. Aquisição de cotas. Nessa etapa, o dono da ideia tem papel fundamental no processo. Com uma meta de arrecadação e um prazo para que ela seja alcançada, ele deverá engajar-se em suas redes sociais e compartilhar o projeto da sua cerveja, cativando outros potenciais compradores a fazer parte da sua ideia e a contribuir para que ela seja de fato produzida e envasada em uma cervejaria artesanal. As cotas da cerveja serão vendidas em litros e em cada uma delas há benefícios, como camisetas, growlers, medalhas e que posicionarão os colaboradores com o ranking da Social Beer. Gente, o processo aqui é genial, né? É realmente bem legal, bem legal. Deixa eu ver se tem aqui o endereço do site. Não, tem só o pessoal da assessoria de imprensa que enviou isso para mim. Aqui não tem. Mas provavelmente entrando no grande oráculo, o Google, né, você encontra Social Beers e aí lá você deve entrar em contato com eles. Você que com certeza está desenvolvendo seu projeto de cerveja. É uma grande ideia, né? Para quem está começando, quem não tem tanta grana ou não conseguiu arrumar um parceiro legal, isso daqui é uma boa ideia, né? Até para trazer mais pessoas para o meio cervejeiro, né? Poder participar mais. Realmente, parabéns pessoal do Social Beer por esse projeto. E falando em cervejas com parceria, eu estou aqui com dois parceiros que criaram uma cerveja, né? Que é essa aqui, que é a Suméria, né? Que já tem um rótulo muito lindo, assim, muito bonita a cerveja, né? O rótulo muito legal. E a gente vai falar desse projeto deles, que é uma coisa bem interessante. Eles começaram há pouquíssimo tempo, ano passado. Eu conheci o Marcelo no curso para cervejeiro caseiro, que o Léo ministrou, o Léo e o Bruninho. E hoje ele já está com o projeto dele encaminhado, assim, correndo, né, já com a cerveja dele, já fazendo... Você está fazendo parceria com uma outra cervejaria, né, Marcelo? Cervejaria Lund. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Bom dia a todos da UTV. Nós estamos produzindo na Cervejaria Lund em Ribeirão Preto. Tá. Em parceria com o mestre cervejeiro Evandro Zanini. Olha, que legal, que legal. E o que você está lançando nesse primeiro momento? Que tipo de cerveja é essa aqui? Nós estamos lançando uma German Pilsen, né, a primeira cerveja que nós idealizamos em estar produzindo. E na sequência nós vamos produzir uma Wheat Beer com adição de cambuci. Olha, olha! É uma fruta da nossa região, nós somos de Santo André. Né, é uma fruta que dá em Paranapiacaba, nas imediações ali da Mata Atlântica. Tomei muita pinga com cambuci. Exatamente. Tradicionalmente, cambuci a gente conhece nos tachos, né? Com cachaça e a gente teve aí o grande desafio de transformar isso em uma boa cerveja. Eu vou matar vocês de vontade sexta-feira, 11 horas da manhã, iniciando os trabalhos. A gente vai experimentar essa cerveja que eles fizeram a gentileza de trazer aqui. Né? Então, sexta-feira, carnaval, né? Cerveja,
Tem combinação melhor que isso? Tem combinação melhor. Né? Realmente não tem uma combinação melhor que isso. Vai continuar contando a sua história, Marcelo? A próxima a ser produzida vai ser também uma Session IPA. Nossa! Então a gente está com esses três rótulos, né? Esses 3 estilos para fazer nesse primeiro semestre aí do ano, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Sim, sim. Acho que é uma história bem bacana. Eu tive contato com o mundo da cerveja em meados de 1990. Obrigado. 1990 a 1995. Saúde. Saúde. Ao sucesso de vocês. Ao sucesso. Bem da fonte que não pode secar, né? Meados aí de 1995, onde tudo estava começando, né? Haviam alguns cursos, muita coisa em termos aí de livros, né? De literatura. Aí eu tentei fazer a minha primeira cerveja. Não saiu cerveja. 20 litros com 1 quilinho de malte, não vai dar certo, açúcar. Mas como é que você pegou a receita? Coisa da época. Então, na época tinha um cervejeiro chamado Alex Summer. E ele ministrava cursos, né? Só que o curso dele era muito caro. Era coisa aí de R$4.000. Nossa! Curso. Então, inviável. Na época, eu tinha uns 19 anos, eu acho que a minha remuneração na época era R$700, alguma coisa assim. Então, inviabilizou, né? Então, além dele, havia muitas pessoas no mercado vendendo insumos e kits, mas não tinha, né, essa quantidade de fartura de insumos que tem hoje. Né? É verdade. Outro tempo, né? E fiz, não deu certo, e aí eu me afastei um pouco desse mercado, mas sempre como um bom bebedor e frequentador assíduo da Oktoberfest, né? Naquela época também as cervejas que dominavam era mainstream. Chegava-se Heineken importado, DAB, algumas outras importadas holandesas. Carlsberg, né? Que tinha Carlsberg, né? Mas ainda era um momento que cerveja Pilsen, cervejas comerciais é o que se tinha para beber. Então eu me afastei um pouco desse mundo maravilhoso da cerveja em termos de produzir. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, o Sidney e o outro Marcelo, que eles iniciaram em 2010, 2011, se não me falha a memória. Eles fizeram um curso com o Jaime, do Pier 147. 1327. 1327. Fizeram o cursinho com ele e começaram a produzir cerveja. Né? E nesse momento eu ainda não tive contato com eles. Acho que depois de 1 ano que a coisa começou a andar, amigos gostaram, eles começaram a fazer degustação. Aí eu tive a oportunidade de participar de uma degustação deles. Né? E nós tomamos naquela degustação uma Pilsen, uma Weiss, uma Stout e uma Ale com adição de maçã. Todos esses estilos, uma degustação. Você que fez isso, Marcelo? Sendo feito numa panelinha de 20 litros. Acho que até é melhor você contar isso aí, depois Essa ideia, na verdade, foi do Marcelo Leig, né? Do meu sócio, de adicionar maçã em determinadas partes do processo. E realmente deu muito certo, a aceitabilidade foi boa. Porque é estranho porque a maçã tem um sabor muito suave. Sim. Como é que você conseguiu trazer esse sabor suave da maçã para a cerveja? Exatamente. E nós tínhamos também o problema de se adicionar demais, ela ia se tornar uma cidra, né? Ela ia ficar ácida. Exatamente. Aí. Então nós achamos ali uma linha tênue entre o exagero e o menos, né? E conseguimos, a gente adicionava a maçã num determinado processo da fervura, né? Mais para o final da fervura, que é onde a gente consegue preservar os óleos essenciais da fruta, do lúpulo, enfim, do que está se adicionando no processo. E chegamos numa receita legal, numa receita bem aceita, as pessoas gostaram bastante. Veio a de Cambuci também, a gente começou a de Cambuci na panela também, nesse mesmo processo. Antes mesmo de começar a fazer cerveja, eu já tinha a ideia de colocar Cambuci na cerveja e deu certo também, foi muito bem aceito. Então a gente preserva um pouco essa característica, César, de ousar, de fazer coisas diferentes, né? Não fazer a mesma coisa, tanto que a nossa Pilsen é uma Pilsen diferente, com blends de lúpulo no dry hop, que é para chamar atenção mesmo, é causar uma experiência diferenciada para o consumidor. Mas eu sei, pouco que eu conheço de cerveja, que Pilsen é uma cerveja muito difícil de fazer, que ela é muito fácil de errar. Sim. Né? Por que vocês escolheram uma Pilsen, que é justamente uma cerveja difícil de fazer
e não foram para as ales que são mais fáceis e tudo. E não apenas isso, né? Pilsen, cervejeiro caseiro, artesanal, esses caras tão loucos. São doidos, né? Tem rampa de Tem temperatura. que fazer cerveja extrema, né? O mercado não pede isso. É. Mas é justamente por já ser cervejas da nossa linha, né? Nós tínhamos 9 rótulos. Sim. 9 rótulos. 9 rótulos. Então vamos começar com a Pilsen. É o primeiro que nós tínhamos, né? Enfim, eu acho que é uma cerveja complexa, uma cerveja muito fácil de errar, mas é uma cerveja também que é o que a maioria do consumidor gosta. E nós queríamos um produto que não fosse as Pilsens convencionais e nem tanto extrema. Não é, você pode ver que não é uma German Pilsen extrema. Sim, sim, né? sim. E o bacana é que está tendo uma aceitação. Ela tem muito sabor de malte, né? Exato, Sim, tá sim. com Tem muito sabor de malte. E no final, o dry hop, né? Os lúpulos, eles aparecem um pouco também no final. O sabor do malte está bem acentuado, né? Sim. De biscoito, né? Bem gostoso. Bem... Né? E o bacana é que está tendo uma aceitação boa. Isso chamou bastante atenção nossa, né? Dos cervejeiros. Isso que é legal. Que foi o nosso alvo, sim. agradar o cervejeiro, público que gosta de cervejas, e agradar os que gostam de beber cerveja também, né? Não podíamos dispensar esse público. E acho que conseguimos atingir. Você conseguiu um equilíbrio legal, assim, equilíbrio, exatamente. O cara que já é chato, que já tem um... Não, é muito fraca, né? Tal, não, eles gostam de coisas um pouco mais fortes. Então a gente conseguiu atender esse público também. E atender o que gosta de beber, demanda, né? Gosta Enfim, nós somos chamados de louco, né? Se vocês querem criar um conceito com Pilsen, não vai, né? Não é uma coisa assim convencional. Mas não é, a gente tinha um pouco desse negócio, realmente. Pilsen é outra história, né? Mas a gente queria como um produto, uma Pilsen na nossa linha de produtos. Isso já era um fato que ia ser consumado. No tanto que agora nós já vamos partir para uma de Cambuci e uma IPA. Né, e outras que nós estamos E essas daí, até o meio do ano, já estão disponíveis? A Cambuci eu estou indo para Ribeirão Preto hoje produzir, juntamente com o Marcelo Leite, outro sócio nosso. Já fizemos os primeiros testes, né? Já foi tudo aprovado. Na panelinha, os testes tudo na panelinha. Os testes iniciais na panelinha, já fizemos alguma coisa na fábrica também, já testamos o processo está ok. E agora o Marcelo Ribeiro e o Marcelo Leite estão indo para Ribeirão essa a gente vai trazer primeira mão. Para dar o checkmate. Nós já fizemos os testes. Essa eu quero ver. Tá muito legal, tá muito diferente. Se vocês me honrarem para trazer aqui para a gente... Sem dúvida, para nós é uma honra. Para a gente divulgar aqui, pra gente divulgar aqui vai ser um grande prazer poder divulgar. Porque eu gosto muito dessa ousadia que o brasileiro tem, né? Eu tive a oportunidade de conversar com os americanos e o belga que vieram aqui para fazer aquela cerveja colaborativa. Sim. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção no comentário deles. Ele falou assim, vocês não têm um mercado tão grande quanto a gente lá nos Estados Unidos, né? Mas vocês estão ousando muito, vocês estão criando muita coisa que a gente demorou mais para começar a se soltar, né? A gente está começando a fazer coisas diferentes agora, e vocês já estão fazendo no começo. O brasileiro ele tem parece que o empreendedorismo corre na veia do brasileiro. É verdade. A gente não sossega, né? Eu sempre costumo comparar com a vinda dos restaurantes japoneses aqui para o Brasil. Na época eu trabalhava no Itaim Bibi, num escritório, e eu lembro que eu passei numa banca e estava escrito na capa da Veja, né, o boom dos restaurantes japoneses. Eu falei, é mais uma onda, né? Isso começa e vai acabar. E não acabou, até hoje continuam sendo inaugurados restaurantes japoneses e continua a febre. 10 anos se passaram e continua. E a cerveja é a mesma coisa, nós começamos com essa paixão, né? Não só nós, mas todos os cervejeiros, né? Começaram com essa paixão e é muito extremo, e a criação é muito rápida, as coisas estão se desenvolvendo muito rápida. Isso é legal no mercado brasileiro, alguns já falam de escola cervejeira brasileira, mas eu acho que ainda é muito cedo para falar. Precisamos de mais embasamento, de mais estudos, mais alguns anos aí. Não é da noite para o dia que se consegue uma notoriedade dessa. Mas eu acho que a gente caminha para esse ponto. Eu também concordo com isso, porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente imprime uma marca pessoal. Né? Eu trabalho com história em quadrinhos há mais de 20 anos. E eu vejo o crescente do mercado de história em quadrinhos criando a sua cara, né? A gente já não tem mais aquela coisa de copiar o americano no super-herói. Quando a gente faz um super-herói, a gente faz um super-herói para tirar sarro, uma coisa de brincadeira, um super-herói atrapalhado, colocando muito humor na história. E eu tô vendo que a cerveja caminha para vai para essa mesma vertente, né? De achar o seu espaço e falar assim, ó, eu sou cerveja brasileira. E se destacar, né?
Sim, Eu conversando com o Samuel falou, gente, lá fora a gente fala em cerveja brasileira, os caras abrem um sorriso, assim, cadê? Eu quero experimentar. Né? Porque eles já sabem da nossa ousadia. Sim, sabe que tem coisa diferente, tem coisa nova, tem coisa sendo inventada, né? Criada, né? Exatamente. Eu acho que a cerveja de Cambuci é uma delas que a gente está apostando bastante, né? Tem um viés interessante do Cambuci, porque primeiro que é uma fruta em extinção. É uma fruta extremamente complexa, porque ela é muito adstringente e além de tudo está em extinção. Você está brincando sério? Eu não sabia desse fato. Quem conseguiu, há alguns anos atrás, a tentar não deixar que terminasse foi prefeituras como Santo André e outras áreas adjacentes à Mata Atlântica. Né? Então, através de pequenos produtores, e os produtores de Cambuci são famílias que moram aos redores das represas que tem ali no centro. É uma fruta que dá ao redor da represa, é uma fruta de consumo, né? de mercado. Né? E ela está em extinção. Né? E agora o pessoal está fomentando, né, o plantio. Para ser bem sincero, eu tomei cambuci, a cachaça com cambuci há muito tempo atrás. Eu lembro que ela tem um sabor adocicado. E eu nunca comi a fruta, eu não sei te dizer. Bem adstringente, bem cítrico, também tem um lado adocicado, né? É uma fruta interessante. Difícil de se trabalhar, difícil. Tanto em pratos, né, que lá nos festivais lá da região, já tem festival de bares e restaurantes, então o pessoal faz harmonização com pratos, né? Com a fruta, doces, enfim, né? E nós entramos com a cerveja. Sim. Na própria cidade, tem o Festival do Cambuci, então são praticamente 3 festas aí que giram em torno do Cambuci. Então tem o Festival Gastronômico, então bares da região elaboram as suas receitas com Cambuci e participam de concurso. E aí tem o Festival do Cambuci, que acontece em Paranapiacaba, né? É um festival de inverno. Nós participamos no ano passado também desse festival com a cerveja. Então a cerveja já está... ela já está caminhando, ela já vem caminhando. Ela caminhava como home brewer, sem registros adequados, agora com registro no mapa. E agora com registro no mapa, pronta para ser recomercializada. Esse ano a gente... Isso é uma excelente informação. Isso é uma excelente informação. Bom, eu vou pedir uma licencinha para vocês, que a gente está estreando um quadro novo hoje, né, que é o nosso quadro de harmonizações. E eu tive a parceria do chefe René Duan, que me auxiliou muito, ele que fez tudo, eu só fiquei olhando. Ele que fez um trabalho fantástico de harmonização. Vocês vão ver o nosso primeiro quadro. Nesse primeiro trabalho a gente faz uma harmonização com chocolates e algumas cervejas. Ficaram geniais, porque o chocolate é diferente. Um dos chocolates que a gente experimenta, quer dizer, o René experimenta, eu experimentei e ninguém viu, é com flor de sal. Então ele tem um quezinho salgado. E aí dá aquele gorduroso do chocolate com sal e o açúcar, mais a cerveja. Nossa, foi uma combinação muito legal. Confiram a matéria aí e a gente volta daqui a pouquinho para terminar a nossa conversa. Gente, a gente está aqui numa doceria para fazer o nosso primeiro teste de cerveja com doces. A gente veio aqui a Folie para fazer um teste de harmonização com coisas bem inusitadas. A gente escolheu um leque de cervejas e a gente vai harmonizar macarrão e chocolate com esse leque de cervejas. Eu estou com a criadora dessas receitas, que eu já tive oportunidade ali no fundinho assim de experimentar. Eu só não vou dizer que eu vou sair daqui rolando, né? Porque eu fui comedido na minha experimentação. E ela vai contar um pouquinho dessas maravilhas que ela cria e um pouco da história dela. Que como muito cervejeiro, ela também chutou o balde, tinha uma carreira e resolveu partir para culinária e especificamente trabalhar com doces. E olha, vocês vão ter que vir aqui para experimentar, porque vocês vão ver depois a matéria pronta. Que maravilha, né? De qualidade, de sabor, de tudo. Eu tô com a Carol, que vai contar um pouquinho da história, de que começou essa chutada de balde, né? Qual que era a outra profissão dela e como é que a Folie começou. Carol, conta um pouquinho da história de vocês. Tá, na verdade, eu era publicitária, trabalhava com consultoria de marca.
E a Renata, minha sócia, ela era administradora, ela também largou tudo, foi para Espanha estudar na Spice Sucre, que é uma escola super bacana de sobremesa só. E aí quando ela voltou, eu já estava querendo sair, mudar de área, porque já não estava mais feliz. E a gente resolveu fazer um teste na Páscoa de 2008. E fizemos uns ovinhos, porque ela tinha acabado de voltar de Barcelona e lá eles estavam usando muito chocolate, sobremesas com temperos. Com alecrim, manjericão, pimenta, noz moscada, coisa que não tinha aqui ainda. E aí a gente teve a ideia de fazer ovinhos de chocolates temperados. Aí a gente fez uma coisa bem artesanal mesmo, naquela caixinha de ovo de galinha, a gente usou carimbo. Fizemos uma coisa bem rústica mesmo, e com sabor de manjericão, alecrim, pimenta, noz pecan, chocolate com balsâmico. E foi um super sucesso. Tanto que a gente não tinha marca, nada, não era folia ainda. E a gente fez essa caixinha de ovo, vendeu muito. E depois da Páscoa as pessoas continuaram ligando pra gente. E aí, vocês vão continuar? A gente falou, não. Não, mas a gente quer, né? Daí a gente resolveu. A gente falou, vamos ver o que acontece. Aí montamos a folia. E aí no começo a gente não tinha loja. A gente alugava uma cozinha. Então a gente tinha um trabalho imenso, porque a gente só entregava, a gente não tinha como a pessoa ir retirar. A gente fazia tudo, era eu e Renata. A gente cozinhava, a gente comprava, a gente embalava, a gente entregava, a gente lavava, tudo. A gente trabalhou muito assim durante uns 3 anos, foi bem intenso. Aí a gente veio pra cá ainda como um ateliê fechado, era só sob encomenda. As pessoas vinham retirar. E aí depois de um ano a gente resolveu abrir as portas. Tinha pouca coisa pronta entrega, era completamente diferente. Você passava aqui na frente, você nem achava que tinha nada. E aí há um ano no final de 2012, em julho de 2012, a Renata foi para a Itália fazer um curso na Universidade de Sorvete, que a gente tinha decidido ter sorvete. E aí em outubro a gente fez uma super reforma, transformou num café, e aí virou loja, que vocês estão vendo. E foi super bacana pra gente, mas assim, a nossa história foi uma coisa... Pra gente foi uma surpresa, porque não foi aquela coisa super planejada. A gente falou, a gente adora fazer isso, vamos ver o que acontece. E como é que foi assim, essa mudança na cabeça de vocês, né? De largar uma profissão, uma coisa sólida e tentar um tiro no escuro? É muito... É arriscar mesmo, é ter coragem. Porque assim, eu acho que tem muita gente que tem vontade de fazer isso, mas a maioria das pessoas não faz. E é bem diferente, realmente. Você tem um negócio... Primeiro você tem um negócio. É uma coisa que é muito... Tem muita gente, muita amiga minha fala, ai, eu quero largar tudo e abrir um negócio. Falando, você não sabe o que é ter um negócio. É bem difícil ter um negócio. E você não tem nada fixo mesmo, né? Uma coisa que depende completamente de você. Mas eu acho muito bacana isso, porque a gente faz o que a gente gosta. Então eu acho que o resultado vem com isso, sabe? É consequência do nosso trabalho mesmo. Mas é uma coisa, dá um medo, sim, porque você fala, e aí? Eu não tenho mais férias, não tenho remuneradas, não tenho mais 13º, não tenho mais salário fixo, mas no final tá valendo muito a pena. No final das contas, a paixão, a vontade, acaba compensando até talvez essa insegurança financeira que vem na sequência. Muito, muito, porque quando você trabalha para alguém, você pensa basicamente na sua parte, né? Quando você tem um negócio, você pensa em tudo, o tempo inteiro, sabe? Não é aquela coisa, chega sexta-feira, você desliga e vai fazer seu fim de semana, não. Você está o tempo inteiro pensando, e isso para mim é muito legal, porque tudo vira referência, sabe? Eu viajo, tudo inspira alguma coisa. Eu fui agora para o México, no Feriado dos Mortos, e aí eu trouxe uns temperos, que lá eles vendem fruta na rua com pimenta. Então eu trouxe a pimenta deles, que é um blend de pimentas. A gente fez um sorvete de abacaxi com pimenta mexicana. Aí fui para uma fazenda de baunilhas lá, trouxe um monte de baunilha mexicana. E aí eu fui para São Miguel de Allende, que eles têm muita lavanda. E a gente fez uma combinação de menta fresca com lavanda. A gente fez um sorvete que foi um sucesso aqui. Então assim, isso é legal, porque tudo é possível, né, quando você tem seu negócio. Tem essa parte boa. Bom, gente, eu vou convidar vocês para ver aqui, mas eu vou fazer isso mais no final da matéria, depois da nossa degustação. Ela vai passar endereço, telefone, e-mail, site, Facebook, porque realmente vale muito a pena. A criatividade dessas duas garotas aqui é algo de sensacional.
vocês vão ver coisas bem inusitadas, assim, chocolate com flor de sal, um macarrão de limão com flor de sal, que olha, só vindo aqui para experimentar, e uma coisa muito diferente para você levar para sua festa. Você vem, faz a sua compra, leva o seu doce e com a sua cerveja preferida, dá uma harmonização fantástica. A gente inclusive dá umas dicas aqui de quais cervejas combinam muito com os doces que elas criam aqui. Então, como muitos amigos cervejeiros que assistem a gente também fizeram essa opção de chutar o balde, largar uma profissão e trabalhar com cerveja, elas fizeram a mesma coisa e com muita qualidade, com produtos de primeira, criaram esse espaço sensacional. Vem aqui conhecer. No final vocês vão ver o endereço. Obrigado, Carol. Parabéns por esse espaço fantástico. E a gente vai voltar mais vezes aqui, porque elas estão sempre criando coisas geniais. Então a gente vai ter sempre novidade. E a gente volta com o Renê e ela experimentando macarrão e chocolate com umas cervejas ótimas. Eu trouxe o Renê, que é o nosso grande parceiro, nosso chefe de cozinha, nosso sommelier, mentor e todos os outros adjetivos. Não, eu tenho que puxar o saco dele porque ele não está ganhando nada, então eu tenho que puxar o saco dele. Bom, agora a gente está aqui com a nossa mesa montada, né, com 4 cervejas e uns macarrons e chocolates. Eu estou com o Renê, que vai dar nossas dicas de harmonização, e estou com a criadora dessas maravilhas aqui, que vai falar um pouquinho da criação desses doces fantásticos, desses chocolates, e ela vai ser a nossa vítima. O Renê vai dar a sugestão da cerveja com que ela criou, e ela vai dar o parecer dela com relação a isso. Então, eu vou começar com você. O que você indica para a gente começar? O chocolate, que essa época de calor, não é todo mundo que gosta de comer chocolate nesse tempo, mas chocolate sempre cai muito bem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de chocolate, e aí o Renê vai dar a dica dele para a gente harmonizar esse chocolate com a cerveja. Tá. Esse aqui é uma lasca de chocolate. Ele é um chocolate ao leite com caramelo e cornflakes. Ele é doce, mas ao mesmo tempo o cornflakes dá uma quebrada. Então ele é bem crocante, é um dos que eu mais gosto. Esse aqui, ele parece um biscoitinho, assim, porque ele é um chocolate de caramelo com crumble de cacau, que é um biscoito mais forte, e flor de sal para dar uma quebrada no doce. Flor de sal? Deve ser uma coisa difícil, hein? Aquilo que eu estava comentando com você um pouquinho antes, que a flor de sal, quem introduziu a flor de sal no chocolate foi a Patisserie Lenotre, francesa. E porque o Lenotre era da Normandia, então ele tinha já normalmente na Normandia você tem tanto no norte quanto no sul da França, você tem as minas de sal, na verdade são minas entre aspas, na verdade são lugares que eles fazem a coleta e secagem da flor de sal. A flor de sal é a primeira nata da secagem do sal, né? Quando começa, bate o sol. Aquela primeira crostinha que forma, ela forma uma crostinha bem delicada, como posso dizer, tenra, né? E ela praticamente dissolve na boca. E o chocolate tem também essa qualidade, né? Ele se põe na boca, ele dissolve, ele é tenro, ele é untuoso, e esse contraste é muito bom, né? O que você sugere com esses chocolates? O que você sugere para começar? Então, esse aqui com que tem a cornflakes, eu acho que ele é um chocolate mais leve, chocolate ao leite, um chocolate mais leve. E a gente tem aqui das cervejas que a gente pode fazer com uma harmonização por semelhança, porque na verdade eu trouxe cervejas aqui que dá para fazer tanto por semelhança quanto contraste. E a gente tem que pensar o seguinte: a harmonização, ela é feita, você tem que equalizar as forças. É o primeiro conceito de harmonização. E para equalizar as forças, a gente tem que pensar na seguinte coisa: o chocolate ao leite é um chocolate um pouquinho mais fraco, por exemplo, um chocolate menos intenso que um chocolate que de repente, um chocolate que vá 70%, 80% de cacau e não vá ao leite. Quer dizer, então a gente tem que pensar que ele é um pouco mais suave no paladar. E para isso, uma cerveja um pouco mais suave, que leve maltes tostados, para ter essa semelhança, né? Porque os maltes tostados, tanto os maltes tostados quanto a semente de cacau,
A semente de cacau, há uma tosta da semente, há uma fermentação e tosta. E na cevada, para você produzir uma cerveja escura, você usa maltes tostados, maltes que passaram processo de secagem e tosta. Isso é o que dá a semelhança na harmonização entre cervejas e entre esses produtos. Tá? Mas não que isso seja algo que tem que se levar sempre. Vamos fazer essa harmonização com chocolate por semelhança. Não, você pode usar isso como atributo, como adoçal, como um caminho, e outros atributos da cerveja, como a carbonatação frisante, acidez, enfim, isso é como coadjuvante. Mas a gente pode pensar nessa... escolher sempre um caminho. Eu vou pelo contraste, eu vou pela semelhança. Vamos começar então? Eu vou começar? Opa, eu vou ser. Isso. Eu vou pegar essa paulistana aqui, que ela é uma cerveja lager escura. Ela se aproxima muito de uma Dunkel, que é uma cerveja de estilo alemão. E ela tem alguns toques de chocolate, né, nos aromáticos, né, nos aromas no copo. A gente vai perceber algum toque de chocolate, um toque de talvez um café muito discreto. Mas basicamente é uma cerveja bem leve. É uma cerveja que ela é feita inclusive para o nosso país, assim, para ser consumida em quantidade aqui no nosso país, né? Então é isso, vamos tentar com essa aqui. Vou também experimentar, para ver se ela está falando a verdade para mim. Quem come? Bom, primeiras damas, por favor. Eu tomo como antes. Isso, Sempre. vou fazer um exercício, tá? Você come primeiro o chocolate, depois você toma a cerveja, tá? Depois você come chocolate junto com a cerveja. Tenta coletar essas impressões, né? Suspense agora. Agora nós vamos pro suspense. Prova real, né? Esse chocolate é muito bom. Vocês viram que ela é bem delicadinha, ela pegou um pedacinho pequenininho. Se fosse os trogloditas aqui, a gente já tinha enfiado um pedação na boca. Pode tomar? Isso. Gostei. Agora tenta fazer tudo junto, ver como é que fica a combinação. Eu sei que tem aquela história, não comer e beber, porque você pode engasgar, aquela coisa da mãe, de criança e tal, mas na harmonização a gente vai quebrar todos esses conceitos. Chocolate e toma cerveja. E deixa ele passear junto com o produto. Deixa o gás derreter um pouquinho, depois você vai com a cerveja e vê que sensação te dá. Tenta pescar essa sensação pra gente. Eu sinto que a cerveja fica um pouco mais amarga. Será que é por causa do doce? Sim, você tem o cereal, mas na verdade você pode. Eu vou também experimentar para ver o que você sentiu, né? Porque eu também não vou chegar aí. Eu não fiz esse processo. Olha, talvez você não tenha mastigado junto com a cerveja. Tenta fazer isso. Vamos lá, agora. Na verdade, ela vai equilibrar o doce dessa. É porque quando eu tomei antes, eu senti que combinou muito. Aí quando foi junto, eu não sei se é porque o chocolate não tinha mastigado, enfim. Não, tem que mastigar. Você tem que Tá. mastigar o chocolate e misturar com a cerveja. Você tem essa prova. Fazer uma papinha mesmo na boca. O que aconteceu? Sumiu o amargo. A cerveja tem um amargorzinho, né? E o chocolate tem aquele adocicado. Mesmo que a gente uniu essas duas, o que aconteceu? Mesmo que você botar, sabe, não, equilibrou. Exatamente. E é disso que a gente está falando com a harmonização, né? Mas é um chocolate que não é um chocolate potente. Se fosse um chocolate mais amargo,
a gente teria uma adição desse amargor no amargor da cerveja. Então potencializaria esse amargor. Mas a proposta aqui é uma proposta por semelhança dos maltes tostados, mas também que tenha um contraste. Você vê que a cerveja tem um amargo, junto com o adocicado do chocolate, deu algo que deu na verdade, não digo um terceiro sabor, mas deu uma outra sensação, por enquanto, obviamente dá um terceiro sabor, mas o sabor aqui que está vendo é tostado, são os tostados. Resultou talvez num chocolate meio amargo, não foi? Se fosse um amargo, você teria uma cerveja não entendi. Cerveja ácida. Tá. Ácido adocicado, Uhum. dependendo do chocolate. Esse aqui eu já bati o olho, e como ele tem esses maltes, cereais combina muito também com os cereais de uma cerveja lager. Assim, você tem uma porcentagem de maltes pilsen aqui, uma boa porcentagem de maltes claros, e você adiciona os maltes escuros para dar a tonalidade e também esse sabor. Não é 100% maltes escuros aqui. Então você também tem os sabores delicados do malte claro, né? Quer experimentar? Não, eu vou deixar para os mestres. Vamos tentar com o segundo chocolate, vamos ver, porque ele tem essa flor do sal que me deixou extremamente curioso. Porque eu já vi chocolate com pimenta, mas eu não vi chocolate com sal ainda, né? Aproveitar que a cerveja já está no copo, experimentar com essa cerveja e ver se dá uma outra brincadeira, uma outra sensação. Vamos tentar? Você experimenta com essa e depois você fala qual que ficou melhor, né? Ele é mais aeradinho, né? Ficou diferente. Parece, Você consegue dar o diferente como? pra mim, o chocolate ficou com mais sabor do que a cerveja. Ele encobriu o sabor da cerveja. Eu acho a mesma coisa. Aqui é um caso que esse chocolate ele é um chocolate um pouco mais potente, um pouco mais e tem um sabor mais marcante, né, do cacau, né? Então isso tem um pouco mais de amargor. Ele não é tão adocicado quanto esse e não tem o leite, que o leite dá a leveza para o chocolate, né? Ele dá esse sabor mais delicado. E é isso mesmo, com uma cerveja delicada, o chocolate um pouco mais forte encobriu, passou por cima, praticamente perdeu o conceito de harmonização. Então aí eu já... Essa cerveja, então, teoricamente, não seria adequada para esse tipo de chocolate? Não que ela não seja intragável, tá? Mas não seria a coisa perfeita, assim, que daria o match, né? Agora, esse aqui, talvez, essa Old Ale, ela pode, que na verdade é uma Special Bitter envelhecida. E ela tem já um amargor um pouquinho mais interessante, tem uns lúpulos terrosos, tem um pouco mais de álcool, então é interessante também, porque o chocolate é um pouco mais untuoso do que o primeiro chocolate. O chocolate tem uma massa mais... Ele praticamente pavimentou minha língua, né? Eu gosto de usar esse termo, né? E a gente precisa de algo um pouco mais... isso obstrui... toda essa untuosidade obstrui os outros sentidos. Então a gente precisa ter algo um pouquinho mais forte, em termos de álcool, de lúpulo, ou até mesmo de frisante, para poder limpar esse palato. Fazer raclar a língua, limpar. Deixar para permitir que você sinta os sabores. Então, obviamente, esse fato dela ter sentido mais a presença do chocolate, pode ser também o fato de o chocolate ser mais untuoso, ser mais gorduroso. Então, o ideal agora seria trocar de cerveja. O próximo passo é a gente lavar a boca também, dar uma refrescada no paladar. Vamos tomar um pouquinho de água. E é bom beber água, porque você também vai se hidratando. Cerveja tem álcool,
tá um calor, beber álcool no calor, você vai desidratando, desidratando, desidratando. E a água, nada melhor, né? Bom, então agora a gente vai voltar experimentando uma cerveja com características um pouco mais acentuadas de sabor, que é para combinar com esse chocolate que é mais intenso. É isso mesmo. Chocolate já tem uma massa mais gordurosa, já tem tem a flor de sal, que é um elemento interessante, e a água inglesa é uma água mineral. Ela tem, ela tem uma água pesada. Então essa água ela dá uma sensação leve de salgado. Então a gente pode aproveitar essa brincadeira, né? E trabalhar junto com essa flor de sal aí, que é essa coisa inusitada aqui da patisserie. Então, vamos começar com você de novo, então. Eu vou servir vocês. Com uma cerveja inglesa, que tem um corpo mais acentuado. E eu queria que você fizesse a mesma experiência. Comesse o chocolate, depois tomasse um gole da cerveja, me passasse a sua impressão e depois a mesma coisa. O chocolate com a cerveja na boca, essa junção para ver o que você sente de diferente. Gostei. Pra mim, ressaltou o sal. Pra você também? Para mim, o lúpulo, ele fez um trabalho muito legal aqui. Ele limpou a boca completamente. O amargor, o álcool, isso foi fundamental para sucesso nessa harmonização. O sal, junto com todo esse... o sal, o que aconteceu? A gente teve aquela sensação de que está comendo algo não doce e salgado, mas doce, salgado, amargo. E isso é um terceiro sabor. Isso é uma coisa, algo que essa harmonização permitiu. Você sentir um sabor diferente do chocolate em si, sozinho, né? Ele tem um perfil, e a cerveja sozinha tem outro perfil. No momento que você juntou, você criou um terceiro perfil de alimentos, né? Nesses alimentos. Então isso que é importante na harmonização também, esse conceito de terceiro sabor, conceito de ter esse outra nota gustativa. Combinou muito, porque eu não imaginava que uma cerveja com chocolate combinasse dessa forma. Para mim seria uma coisa que talvez brigasse, sabe? Porque é um doce com um amargo, mas essa foi uma combinação para mim até agora melhor. Vamos tentar com o chocolate e a cerveja no mesmo momento? Deixa eu tomar mais um pouquinho. Tenta fazer da seguinte forma, a mesma quantidade de chocolate e tenta equalizar também com a cerveja. Também você toma, essa é uma prática, a gente costuma tomar cervejas em golões. E acaba. E essas cervejas mais fortes, a gente. Na verdade, toda cerveja tem que tomar normalmente, né? Como se fosse não estou falando que você fez isso, mas é o hábito do brasileiro tomar e botecar. A gente. Isso engana. Então, mas toma determinada quantidade pequena, uma quantidade pequena de cerveja também. Tenta equilibrar também essas. Senão uma atropela, pode atropelar outra. Nossa, eu adorei. Pra mim, eu senti muito um sabor torrado. Não sei se você... Eu senti também. Eu senti que, na verdade, o que eu senti o lúpulo falando alto, um amargor, mas junto com as tostas somadas, pareceu, deu a entender que era um chocolate um pouco mais potente. Junto com esse sal, e na verdade quando a coisa vai sumindo na boca, né, essa sensação de potência dos tostados e amargor,
vai vindo o sal em segundo plano, cobrindo a experiência, dando uma nova... Você achou que o sal, essa flor de sal foi o brilho? Coroou, acho que eu não esperava, né? Normalmente a gente faz a coisa, a meu ver, isso seria uma harmonização não muito... Se fosse só o chocolate com a cerveja, daria uma harmonização, mas não daria esse terceiro sabor tão interessante. A flor de sal aí foi o grande destaque. Foi grande destaque. Não tem dúvidas. Ela contribuiu para... Primeiro que o sal ele aumenta a sinapse, né, na boca, gustativa. Então você consegue sentir os sabores. Tudo que é sem sal, você fala, pô, isso aqui tá insosso, né? Tá sem gosto. E na verdade você, como é um elemento, é um dos nossos... Sim, Bom, agora eu perdi, desculpa. Você pode cortar isso aí. Bom. O sal é um dos elementos da gastronomia que serve para ampliar o paladar, para abrir o paladar dos alimentos. Justo por quê? Porque ele tem essa sinapse, ele aumenta a sinapse do seu órgão gustativo. Então, isso, no momento que você tem o sal na água, não sal, mas a quantidade de minerais na água junto com esse sal somou demais, acho que ficou bem interessante, acho que isso deu um norte, coroou e deu um norte na harmonização. Acho que inclusive eu acho que com sal, esse docinho com sal, daria com as Krix também, essas cervejas mais ácidas. A gente consegue ter um equilíbrio também do sal com acidez, o dulçor com acidez e o amargor do chocolate com acidez. Bom, a gente experimentou 2 grandes produtos, chocolate com 2 cervejas muito boas, e eu espero vocês aqui para fazer essa mesma coisa. Bom, a gente está de volta, né? Vocês acompanharam a nossa primeira filmagem de harmonização com a ajuda do mestre René, e assim, foi meio nervoso, né? A gente cometeu uns errinhos aí que televisão não pode cometer. A gente não mostrou a mesa, não mostrou chocolate, não mostrou os macarrão, mas, né, foi o primeiro. Espero que vocês nos perdoem por essa falha, né? Isso foi corrigido na segunda matéria que a gente fez, que foi com queijos, que a gente vai mostrar isso brevemente para vocês, que ficou uma matéria muito legal. Inclusive a gente vai trazer o Fernando, que é o cara o responsável pela queijaria, que tem 100 tipos de queijos artesanais, mas olha, é de ficar maluco dentro da queijaria. E ele vai falar disso, porque a história do queijo se confunde muito com a história da cerveja. Eles têm os mesmos problemas que o cervejeiro tem. Problema com mapa, liberação, é aquela coisa que todo cervejeiro conhece. A ladainha para um é igualzinha a ladainha para o outro. Então, realmente é uma história bem interessante. E ele é um sociólogo que resgatou muito de queijos que eram produzidos na canastra, já quase instintos, já tinha assim, aquela vozinha que ainda sabia fazer, ele conseguiu conversar e ela passou para a filha e, né, e assim, conseguiu se resgatar receitas geniais de queijos que eram produzidos na Serra da Canastra, e graças a ele que fez esse trabalho. Então a gente vai ter um programa genial com ele no dia 14, confirmada a participação dele. E agora a gente volta com nossos convidados aqui. Vocês estão vendo que enquanto a matéria foi indo, a cerveja também, né? E eu quero conversar com vocês o seguinte. Você está indo produzir agora a de Cambuci. A de Cambuci. Estamos indo para Ribeirão Preto nesse exato momento. Tá. Então isso quer dizer que daqui a uns 20 dias ela deve estar pronta? Exatamente. Acreditamos que daqui 2 semanas a gente já tem o produto na mão para vir trazer aqui para você experimentar em primeira mão. Vai ser um grande prazer. Vamos agendar. O rótulo também está em desenvolvimento já. Tá. Estamos já quase aprovando o rótulo. Mandamos rodar para a gráfica e a gente volta para... E a produção dessa daqui? Qual a quantidade que vocês estão produzindo? Hoje, vocês estão produzindo pouco, hoje nós né? produzimos 1.400 litros. É pouco, 1.400 é bem pouco. litros, exatamente. É bem pouco. Foi a primeira produção dela, né? Já estamos engatando a segunda produção. Fizemos um joguete aí para trocar uma cerveja pela outra, né? Para entrar essa na fila o mais rápido possível, porque a gente viu que a aceitabilidade está boa. Então... Olha, realmente, vocês estão de parabéns. A cerveja de vocês é... E aí,
reforçando o que o Marcelo falou no começo, né? A loucura de fazer uma Pilsen, né? Que realmente é uma cerveja difícil de fazer. Desafiador. Né? Ela tem, sim, ela é muito fácil de errar, né? E É comum. É comum, Sim, E sim. vocês estão de parabéns, a cerveja de vocês é genial. Agora, quem está aqui deve estar assim, cadê a cerveja? Onde eu acho a cerveja? Sim, as garrafas novas a gente ainda não começou a distribuição. Tá. Né? Começamos com o chopp, né? Então Capitão Barley já tem, Scambo já tem também. A Embier em São Bernardo do Campo. A Embier em São Bernardo do Campo já tem. E no decorrer aí das próximas semanas a gente começa a abrir mais alguns pontos. Vamos divulgar via Facebook esses pontos. Tá. E as garrafas também na sequência. Vocês têm página da Suméria? Temos página da Suméria. Então, Suméria... cervejariasuméria.com.br e facebook.com/cervejaria Suméria também. Acessem, curtam, acompanhem as novidades. Já passamos dos mil likes. Que legal. É uma amizade bem grande, né? A gente só quer crescer Que legal, com essa amizade. legal. Parabéns, só quer parabéns. Tá junto com o pessoal aí. Parabéns. Vocês realmente estão de parabéns, porque olha, fazer cerveja nessa qualidade, né, é difícil. Vocês acertaram muito bem. E eu acho que isso também é até por causa da cervejaria que vocês escolheram. Aí tem a conjunção de algumas coisas, né? Nós tínhamos a nossa receita da nossa Pilsen, de panelinha de 20 litros, com todos os possíveis problemas e defeitos que a gente conhece. E nós encontramos uma boa cervejaria, que é a Cervejaria Lund, que tem um ótimo mestre cervejeiro, que é Evandro Zanini. Então nós pegamos essa nossa receita e desenhamos em conjunto com o Evandro, corrigindo algumas coisas. Né? Exato. E o mais bacana, né, foi isso que nós fizemos no dia 4 de janeiro. O que mais deixou a gente motivado e emocionado foi no momento, desenha daqui, tira a malte daqui, bota esse lúpulo, blá, 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 blá. Aí no momento que ele chegou pra gente, posso chamar de nossa cerveja? Aí a gente viu que a parceria, que já era boa, se estabeleceu com uma proporção muito legal. Né? Então ele está assinando com a gente essa cerveja. Aqui cabe uma pergunta que eu até já fiz para outros cervejeiros, que acho que, se eu não me engano, eu fiz essa pergunta para o David da Júpiter também. É muito diferente a hora que você produz cerveja na panela e a hora que você vai produzir de larga escala, assim. Não é simplesmente aumentar as quantidades em regra proporcional, não é. Não. É diferente mesmo. É muito diferente. É bem diferente. Muito diferente. Não basta você... É lógico que você parte do aumento de quantidades para toda a matéria-prima e insumos, né? Mas você tem outro processo, né? O processo é um pouco diferente, né? Então isso... Porque você estava falando que tira daqui, mexe dali, mas então foi mexida a receita. Foi bem mexida. As proporções, água, malte mudam, as perdas mudam. A nossa Pilsen tinha apenas um ou dois maltes. A nossa Pilsen tinha um um só, malte um malte só. somente. Hoje ela tem Hoje ela quatro. tem Single malt. Era uma single malt e hoje ela tem 4 tipos de malte. Ela tinha 3 tipos de lúpulo, hoje ela tem 4 tipos de lúpulo. Não tinha dry hop, agora não tinha dry hop, agora ela tem um blend de lúpulos que é colocado no dry hop. Ela está bem diferente, tá? Praticamente não preservamos nada da característica anterior. Mas tudo isso é com a nossa ideia, os nossos testes, que foi bacana, né? O fato de nós estarmos na Lund não significa que eles estão fazendo pra gente. Sim, né? sim. Então a gente jogaram lá e falaram assim, ó, existe ali faça homebrewers diante de um cara que tem, sei lá, 30 anos aí de experiência em fazer cerveja, que é Evandro Zanini. Então, saiu coisa boa, tinha que sair, não tem jeito. E diante também de uma cervejaria séria, né? Uma cervejaria de qualidade. Então, bem bacana isso. O rótulo foi desenvolvido pelo Diego Carvalho, que é um parceiraço nosso aí, o nosso designer. E também agradecer ao Diego Carvalho também pela qualidade do serviço também, que esse rótulo a gente tem muito carinho por ele. Não, realmente ficou lindo o rótulo. Bem diferente, ficou né? Lindo o rótulo. E uma coisa que eu percebi, frequentando empórios e lojas que trabalham com cerveja, é que o rótulo ajuda a vender. Muita gente bate o olho e fala, não... É 50%. E leva, por causa do rótulo. E se o produto for ruim, não consome novamente. Não consome se for novamente. Bom... Continua consumindo, exatamente. Mas vocês não vão ter é o cartão de É o cartão de visita. Cartão de visita é o rótulo, né? A embalagem é tudo. Com certeza, quase com certeza. Com certeza. Pô, vocês estão realmente de parabéns. Gente, eu agradeço demais por vocês terem vindo.
O Marcelo aceitou o convite na quinta-feira, assim, muito em cima. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite. E, de novo, Facebook é barra? facebook.com/cervejaria Suméria. Cervejaria Suméria. www.cervejariasumeria.com.br. Exato, acessem. Tá? E lá tem onde tem os parceiros, as novidades, as cervejas que vão ser lançadas. A gente mantém... E não deixe de experimentar nossa cerveja disponível no Hostel, né, no Escambo Hostel, no Escambo, no Capitão Barley e na Embier em São Bernardo do Campo. Por enquanto, são mas por logo, enquanto logo a nossos gente... parceiros. Para você que é da ABC, olha que dica legal, ó, A né? Embier. Tomar uma cerveja diferente e sair do lugar comum, eu já tenho um enderecinho interessante para ir. E vocês vão fazer alguma festa de lançamento dessa de Cambuci? Sem dúvida. Nós vamos fazer. Essa a gente vai ter que fazer uma coisa diferenciada. Nós estamos abrindo, né, um pub, né, em Santo André, e que nós vamos fazer o lançamento da cerveja. Aliás, você já está convidado. Por favor, obrigado. Nós vamos fazer o lançamento, inclusive, do Beer Tony, né? A nossa cerveja está participando do Beer Tony. É um você já está Pantone voltado para cervejas, né? Que é coordenado e na verdade a ideia é toda do Alexander Mikkelbach. Ele vem da Suíça agora para fazer o lançamento em alguns lugares em São Paulo, inclusive no Pier 1327. E um dos lugares que vai lançar é no ABC, no nosso Beer Pub. A ideia é um espaço para cerveja artesanal, para o cervejeiro artesanal. Né? A gente vai fomentar muito a cultura cervejeira. Vamos fazer braçagens. O cervejeiro caseiro pode trazer sua cerveja, a gente só não vai poder comercializar, né? Porque infelizmente não podemos. Mas podemos o que nós queremos é isso, é estar do lado do cervejeiro caseiro. A gente quer que mais cervejeiros caseiros vocês vão vender profissionalizem. Não, insumo não. E aí sai do foco. Né? Você é só um espaço. É um espaço cervejeiro. Para cervejas especiais, a nossa dá o endereço já. Nosso chopp. Já dá o endereço. Rua da Figueiras, 645 em Santo André. Rua das Figueiras e ali no centro de Santo André. É perto ainda está em reforma, mas vai ficar pronto até o dia 24, que é o lançamento. Rua das Figueiras é perto da... É através da Prestes Maia. Jardim, né? Através da Prestes Maia. Através da paralela com a Dom Pedro II. Tá, né? ela é em cima perto da Secretaria de Educação. Ela nasce ali na prefeitura praticamente, né? E vai em paralelo até lá em cima. Tá. Isso. Cruza com a Dom Pedro. Exatamente. Tá, eu conheço ali. O bairro ali é bem legal. Bem legal. A gente está num espaço bem gostoso. E a ideia é essa, tomar cerveja de qualidade, fomentar cervejas de qualidade na nossa região, que ainda está incipiente. Né? Tem poucos aí. Mas está crescendo. Está crescendo. Como graças todo lugar. Graças à iniciativa como essa de vocês, que realmente... Na verdade vai ser o bar da Cervejaria Suméria, essa é a ideia. Né? A ideia vai se chamar Ramalhos, uma referência a Santo André, João Ramalho, que é o fundador da nossa cidade. Eu sou andreense, não sou bairrista, mas sou andreense. Mas aí vai ter também gastronomia e tudo. Sim, sem dúvida. Vai ter com comidinhas diferentes, legais, diferenciadas, legal, elaboradas e tal. Legal. Isso é uma brincadeira bacana. Gente, eu super agradeço pela presença de vocês, super obrigado. Quero agradecer também ao pessoal do Social Beer, né, por ter me mandado esse kit aqui. E quem assistiu o começo do programa viu que eu falei do Cross-Founder que eles estão fazendo para ajudar a cervejeiro a criar sua receita, vai te colocar em contato com cervejeiros de excelente qualidade para ajudar a desenvolver, vai te ajudar no projeto, vai te arrumar cervejaria para produzir, né? Então, realmente, entra lá no site do Social Beer e procura lá as regras, porque aqui eles não me mandaram, só me mandaram um releasezinho rápido, tá? Obrigado, gente. Um super final de semana, um grande carnaval para vocês. Não esqueçam, beba menos, beba com qualidade e se for dirigir, leva um amigo que não bebe para pegar o volante, tá bom? E aproveite para conhecer a Suméria, né? Que a gente tomou aqui, essas daqui estão quentes, mas elas já vão para a geladeira já, né? Que a gente ainda tem mais uma conversinha aí. Gente, até a semana que vem com mais Beer Lovers. Tchau!